Estamos diante de uma das histórias mais emocionantes da Bíblia, pelo menos eu assim a considero. É uma das minhas mais preferidas. É a cura da mulher do fluxo de sangue. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, os três evangelhos, narram a história miraculosa desta mulher. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Fique comigo até o final e vamos aprender, ser encorajados e fortalecidos da nossa fé com a cura, a narração da cura desta mulher. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, nós lemos a história dela. Jesus está chegando em Cafarnaum, havia atravessado o mar da Galileia, e ele encontra uma grande multidão. Quando ele desce do barco, um homem vem ao seu encontro, um principal da sinagoga, pedindo socorro para que ele curasse a filha dele que estava enferma. E nesse momento, a multidão oprime e aperta ele, e assim diz o texto. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E com ele seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, não sabemos o nome, sabemos que ela é uma judia, que havia 12 anos tinha fluxo de sangue, uma hemorragia que não curava, e que havia padecido muito com médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Todas as economias que ela tinha, ela havia gasto com médicos. O texto não está dizendo que os médicos foram incapazes ou não eram inteligentes o suficiente. O que o texto está mostrando é que a doença dela era incurável e só um ato de fé, um milagre, poderia resolver o seu problema. Ela se ajeita e, com medo e ainda com muita culpa no coração, ela se aproxima de Cristo e toca apenas na orla do seu manto. E ela diz para ela tem convicção de que se ela tocasse apenas na orla de Jesus, ela seria curada. E o texto diz que, com uma coragem impressionante, eu acho essa história de muita coragem. O contexto histórico mostra a importância do ato que ela fez. Ela toca em Jesus e imediatamente ela é curada. Os três evangelhos vão narrar essa história. Eu prefiro Marcos porque Marcos dá alguns detalhes, mas Dr. Lucas, ele afirma que ela estava com uma enfermidade incurável. Eu fico pensando no texto porque Jesus volta-se para a multidão e pergunta: quem me tocou? Ele faz essa pergunta e imediatamente Pedro o repreende e diz: mestre, a multidão te oprime, te aperta, o senhor pergunta quem te tocou. Pedro, sanguíneo, sem paciência, como todos os sanguíneos são, né? Fala muito. Sanguíneo costuma ser bocão, né? Fala demais e fala na hora errada. Pedro diz: mas a multidão está te apertando. Jesus disse: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtudes. E aí aquela mulher precisava se identificar, porque Jesus olha para a multidão, versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vai, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Por que esta mulher está enfrentando uma barreira muito grande e ela é corajosa? Porque era uma mulher e, portanto, uma mulher não poderia tocar no homem publicamente, ainda mais um homem que ela não conhecia. Ela era judia, portanto, ela sabia das leis judaicas. Levítico 15, de 25 em diante, informa que ela, por ser uma mulher que está com uma hemorragia, ela era considerada imunda. Ela era proibida de estar em público. O leproso, o hemorrágico e alguém que tocou em defunto era considerado imundo e não podia estar em público a não ser
que fosse curado da lepra ou da hemorragia ou que passasse pelo ritual da purificação quando tocasse no morto. Por que Jesus perguntou quem me tocou? E aí eu acho que a resposta é convincente e ela nos ajuda a compreender o contexto. Para que todos soubessem que aquela mulher fora curada, ela precisava manifestar-se publicamente, porque ninguém poderia atestar a cura a não ser ela mesma. Só ela sabia o que havia acontecido com ela. A hemorragia estancou na mesma hora. Uma outra razão é porque Jesus queria encorajar a sua fé. Por causa do seu sentimento de culpa e medo, Jesus vai ao encontro dela e diz: a tua fé te salvou, seja curada do teu mal. Havia culpa e medo. O texto do versículo 32 diz que temendo e tremendo, versículo 32, ela aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus. Por que ela temia e tremia? Porque ela sabia que ela estava quebrando um ritual, os ritos do judaísmo. E como judia, ela sabia o que estava acontecendo. A coragem dela foi a coragem que eu e você precisamos ter. Diante de fatos onde ninguém pode resolver, diante da realidade de um grande problema, uma grande ameaça, você e eu podemos contar com Jesus. Ele está sempre à nossa disposição. Eu amo essa história, eu amo ver a coragem desta mulher, mas eu amo ver a compaixão de Cristo que imediatamente libera uma palavra de cura sobre esta mulher. Uma outra questão que eu acho importante no texto é que o fato dela declarar e prostrar-se mostrou a ação. Se você está precisando de um milagre, você precisa agir em favor dessa situação. O passo de fé você tem que dar. Ela saiu de casa, ela entrou no meio da multidão, ela sabia que não podia estar ali, mas ela tinha convicção de que se tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. A ação que você tem que tomar, eu não sei qual é, mas você precisa tomar as atitudes. O que você precisa fazer para receber o seu milagre? Quem me tocou? Você poderá ouvir de Jesus: vá em paz, a tua fé te salvou. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Se esse devocional abençoou você, encorajou você, compartilhe ele agora com 4 amigos nos seus grupos de WhatsApp. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço e até lá!